Boa tarde, Gazeta Entrevista começa mais uma edição nesta sexta-feira. Porque o momento exige, né? Há um calendário, há uma perspectiva de retomada de aulas presenciais, tanto por parte do governo do estado, quanto da maior prefeitura do Acre, que é a prefeitura de Rio Branco. Então, o que o governo do estado fez, o que a prefeitura de Rio Branco fez para o retorno às aulas? Quais foram as providências tomadas? Tudo bem, teve a vacinação, depois da pressão da classe trabalhadora, o governo do estado priorizou o trabalhador em educação. Agora, a vacina é um aspecto do problema. Há outros. Como é que esses alunos vão... Que escola que vai receber esses alunos nesse período de pandemia? Que escola vai ser? Vai ser aquela mesma escola com que o aluno deixou? Aquela escola responde pelo atual momento? Qual foi o preparo que houve para receber esses alunos nesse período de pandemia? A situação exige planejamento, exige decisão, exige compartilhar a decisão. Então tem algumas situações que a gente precisa definir melhor, ou pelo menos saber como é que está a situação para poder formar uma opinião, né? Vamos às informações, porque nós vamos conversar nos dois primeiros blocos do programa com a responsável pelo maior sindicato do estado do Acre, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professora Rosana Nascimento, com quem eu divido a tela agora. Professora, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, aqui está chiando demais o áudio. Mas a senhora consegue me ouvir com clareza? Muito bem. É só de um lado que é incômodo? Se for só um lado, a senhora tira o fone e ouve só do outro. Está chiando bastante, mas assim, deu para compreender um pouco. Infelizmente, teve um trabalho todo de vacinação aos profissionais, ainda falta alguns adolescentes a serem vacinados, né? Já está aí na faixa etária, mas o retorno das aulas, ela fica muito a desejar com questão da biossegurança do trabalhador e dos alunos. As escolas não estão sendo preparadas para receber os estudantes e os profissionais de educação. A gente tem feito alguns questionamentos perante a Secretaria de Educação, que tem feito um debate, tem um comitê que está discutindo esse retorno das aulas, não convida o sindicato para estar participando, isso é muito ruim. Aí dizem, ele tem a obrigação de chamar? O governo tem a obrigação de chamar o sindicato? Não existe essa obrigatoriedade, mas na democracia, onde se discute educação de qualidade, tem que se discutir com os sindicatos, com a comunidade escolar, com o profissional, com o próprio aluno, com os pais de alunos. Como é que nós vamos atingir uma qualidade de ensino onde quem está cuidando do sistema não permite que outros possam também participar do debate e construir um processo educacional para chegarmos à educação de qualidade. E a questão de preparar as escolas, isso está muito além, como se diz, aquém, porque não estão atuando, não estão tendo o cuidado de adequar a escola dentro dos critérios da Organização Mundial da Saúde, onde realmente possamos ter um retorno com tranquilidade, com segurança. Neste primeiro momento, nós sabemos que ela vai ser de forma híbrida, onde tem parte presencial, parte remota, mas mesmo assim os cuidados são essenciais. Professora Rosana, eu vou só fazer um exercício de raciocínio. Diante dessa falta de diálogo entre os governos e os trabalhadores, no que se refere a esse retorno, diante do que os educadores encontrarem na escola, existe a possibilidade de os educadores se negarem a continuar dando aulas
em uma escola que não está preparada do ponto de vista do protocolo da biossegurança? Sim, inclusive estão chamando os trabalhadores para cumprir seus horários na escola. Aí os funcionários já fazem isso, estão chamando os professores para cumprir o horário, a carga horária de escola. Aí o professor está indo para a escola, não tem a internet, não tem o notebook, o computador para ele exercer a sua função. Aí, quando ele chega em casa, ele tem que fazer essas aulas remotas, ou seja, está trabalhando, cumprindo duas cargas horárias que não é a dele. Ele deveria estar no local de trabalho onde tivesse essas condições para ele desempenhar as suas funções. Se não tem, então ele vai continuar prestando o serviço remotos de sua casa, que é ele comprou o notebook, ele paga o pacote da internet, a escola não está preparada para receber os profissionais, os alunos, então tem a possibilidade, sim. Inclusive, hoje, às 15 horas, nós vamos ter uma reunião na Secretaria de Educação e nós vamos estar tratando, perguntando o que é que eles estão construindo para esse retorno das aulas presenciais. Professora, é importante, isso que a senhora falou agora, é uma situação intrigante, porque muita gente deve estar ali ouvindo e pensando assim, puxa, mas a professora Rosana quer que o governo coloque o computador, coloque a internet para os professores. Olha, a gente precisa entender esses instrumentos atualmente como instrumentos básicos para oferecer o serviço. Imagine se no passado, nos anos 80, vamos supor, anos 70, se um professor tivesse que levar para a sala de aula, além do conhecimento dele, tivesse que levar a lousa, o giz e o apagador. Então, imagine, porque esses eram os instrumentos, só que hoje os instrumentos mudaram. É preciso entender isso. E outra coisa, a senhora falou a respeito desse pacote de internet e tudo, a Justiça mediou uma negociação entre sindicatos e governo em relação a isso. Como é que está o pagamento dessa... Tinha um projeto de lei que tinha que ser enviado para a Assembleia, professora, como é que está isso? Justamente, nós conseguimos um acordo depois de 30 dias de greve no Tribunal de Justiça. Teve uma proposta com os pontos que o governo apresentou para atender. Um deles é o pacote da internet e o notebook, quando ele afirmou no documento que seria no mês de junho. Nós já estamos encerrando praticamente o mês de agosto e até agora o projeto de lei para oferecer os recursos para os notebooks e a internet ainda não foi aprovado. Está na terceira semana que chegou na Assembleia Legislativa, mas até então não se aprovou este projeto de lei. Ou seja, desde junho que o governo não cumpre aquilo que foi acordado na Justiça. Professora, mas não seria o caso do sindicato cobrar da Assembleia, do presidente Nicolau Júnior? Afinal de contas, o governo mandou o projeto de lei. Ou está tendo uma conversa entre o gabinete do governador e a mesa diretora para dizer, segura aí, vamos avaliar primeiro algumas coisas aqui, depois vocês votam. Porque me parece que uma matéria dessa, quando bater no plenário, não há quem vote contra. Quem é que vai votar contra uma matéria dessa? É difícil os deputados votarem contra este projeto. Mas a morosidade é grande. A gente tem conversado com alguns deputados, inclusive o relator deste projeto é o deputado Daniel Zen, e nós encaminhamos para ele, mas também o deputado Genilson, algumas emendas que precisam ser feitas neste projeto. O deputado Daniel Zen, o relator, disse para mim, professora, nós estamos fazendo aqui todas as alterações necessárias, propostas que o sindicato nos encaminhou e também de alguns servidores, e quando a gente concluir, nós vamos chamar o sindicato e apresentar para ver se ainda faz necessário fazer algumas alterações. Hoje mandei já um bom dia para o deputado, estou aguardando ele dizer qual é o dia que vai nos chamar para nos apresentar essas alterações. Mas nós encaminhamos documentos a todos os deputados pedindo celeridade nessa votação. Professora, qual seria o interesse do governo em retardar, queria saber qual seria o interesse do governo, no seu entendimento, em retardar a apreciação de uma matéria como essa?
é os recursos, porque na hora que ele aprovar, ele vai ter que pagar os recursos, que é 4.500 da notebook e 1.800 da internet. É desembolsar dos cofres públicos o dinheiro. E eu não entendo por que que esses governos e a grande maioria dos prefeitos ficam segurando um dinheiro que não é deles. Esse dinheiro é dos trabalhadores em educação, principalmente quando se trata em Fundeb, está rubricado no mínimo 70% de folha de pagamento. Então, os governos prendem um dinheiro que não é dele. O dinheiro é do servidor da educação. Eu queria saber outra coisa, além dessa questão do retorno às aulas, o calendário, desse pacote de internet, a relação do gabinete com a Assembleia Legislativa, professora. Tem o plano de cargos e carreiras, tem alguns pontos que vocês precisam discutir com a professora Socorro Neri. Isso vai ser debatido hoje ou está fora da agenda? Está para hoje, porque tem a comissão da reformulação do PCCR, da Lei de Gestão Democrática e a reestruturação das tabelas. Então, está dentro do acordo judicial. Acontece que já faz 2 meses e ainda não tinha tido uma primeira reunião. Então, vai ter a primeira reunião neste momento. Há exemplo do que precisa mudar no PCCR. Vou dar um exemplo. Tem um artigo que trata da gratificação de quem trabalha com alunos especiais. No artigo diz que os professores trabalharem com esses alunos que têm essa necessidade na sala de multimeio. Receberá percentual de 5, 10 a 15%. Devido ter dizendo que é na sala de multimeio, a PGE disse que não poderia pagar a gratificação dos professores e não pagaram, por entender que não estava lá. Mas eles deveriam compreender que a sala de aula tinha mudado para a sala da professora e para a sala do aluno. Mas esses professores continuaram atendendo esses alunos. Toda semana ia lá receber o aluno para atendê-lo e também para a entrega de material para eles. Então, são essas coisas que a gente precisa também estar corrigindo. Na Lei de Gestão Democrática, diz que os gestores não podem receber nada além do salário que pagam para eles. Auxílio alimentação, reposição, tem diretores das escolas de tempo integral que não recebem a bolsa, que o professor e o funcionário recebe. Então, muitas alterações precisam ser feitas. Gratificações aos gestores de escola por tipificação, tem a questão dos funcionários de escola, que a gente precisa corrigir, alguns empecilhos também que impedem deles receberem alguns direitos devido a uma palavra que está escrita que dá entendimento dúbio. Então, essas correções que nós devemos fazer no PCCR da educação. Perfeito, incluir professora. Algumas categorias, alguns servidores que não estão incluídos. Tá, então a pauta é extensa, espero que essa reunião de logo mais, às 3 horas, com a professora Socorro Neri, seja produtiva. Nós vamos fazer o intervalo agora e vamos continuar.